Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra juntos, então, na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Vamos procurar dar continuidade naquilo que o Senhor tem nos conduzido nessa epístola, né? Vamos ler desde o verso 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ter uma palavra de oração e pedir ao Senhor que nesse momento possa nos conduzir. Pai amado, nós te damos graças por mais esse momento aqui reunidos como parte da tua igreja, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de considerarmos essa epístola, Senhor, tão preciosa, tão importante no que concerne ao cumprimento do teu propósito, Senhor. Obrigado pela luz que o Senhor tem nos dado. Sabemos, Senhor, que juntamente com tua luz também vem responsabilidade, Senhor. Então nos ajude a respondermos adequadamente aquilo que o Senhor nos tem falado. Que a tua palavra não seja para nós, Senhor, algo que apenas alimente o nosso intelecto, Senhor, mas que ela venha a ser para nós verdadeiro alimento espiritual, que possamos, Senhor, nos alimentar dela, nos nutrir espiritualmente e que possamos, Senhor, ser levados por meio dela ao crescimento, Senhor, ao amadurecimento, à formação do caráter de teu Filho em nós, Senhor. Nessa noite, Senhor, rogamos a Ti que venha nos ensinar, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, baseados em Tua própria promessa, Senhor, onde o Senhor disse que nos ensinaria todas as coisas. E quando Teu Espírito fosse enviado, Senhor, Ele nos guiaria a toda a verdade. Então, Senhor, é baseado em Tua própria palavra que nós nos achegamos diante de Ti, confiados de que ela é verdade, nos apropriamos, tomamos posse dela, Senhor. Torne nossos ouvidos sensíveis, Senhor, que Tu possas encontrar nessa noite solos adequados para o recebimento da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos a acolher Tua palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, Senhor. Capacite tanto a nossa língua, Senhor, no falar, no transmitir Tua palavra, como também os nossos ouvidos, Senhor. Somos todos, Senhor, desejamos todos ser ensinados por Ti. No precioso nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, nós temos, podido, com a graça do Senhor, começar o estudo dessa epístola, que é, como já disse na oração, tão importante para nós, no que concerne ao desenvolvimento da história, do que Deus está fazendo, e isso está intimamente relacionado com o seu propósito. E então nós já falamos na introdução dessa epístola que ela é muito importante em muitos aspectos, e um desses aspectos que nós falamos é que ela foi muito mal compreendida ao longo da história, mas o Senhor, nesse tempo final, tem dado luz aos seus servos e tem nos permitido aqui poder nos aproximar dessa epístola e compreender ela melhor. E ao compreender ela, nós temos podido perceber que ela não é uma epístola de palha, como Martinho Lutero disse. Ela é uma epístola de ouro, ela contém glória, ela é valiosa e ela tem um lugar muito importante no que concerne a compreensão das verdades do Senhor, porque ela complementa de uma maneira muito rica, como nenhuma outra epístola, o valor do reino, das obras, Então Tiago ocupa um lugar muito importante na revelação das Escrituras.
E então o Senhor ter nos permitido começar esse estudo e nós podermos continuar, ele tem sido para mim um motivo de grande alegria, e que possa ser para todos nós também, e possamos valorizar o que temos recebido do Senhor. Obviamente que aqui não estou falando apenas de Tiago, mas também de tudo que tem sido, pela graça do Senhor, ministrado a nós. Mas Tiago tem uma porção muito especial, sim, no que concerne a visão, então, do reino, né, ligado ao eterno propósito de Deus. E então, irmãos, é muito significativo, já disse no outro momento, que Tiago, em uma epístola que nós já falamos, que trata do valor das obras, comece falando da formação do caráter de Cristo em nós, né? Às vezes nós achamos que Tiago ele só fala de obras e por isso nós não entendemos muita coisa, mas o Espírito começa falando, por meio de Tiago, do valor de receber as provações adequadamente, de receber as provações com alegria, porque recebendo as provações com alegria, essas provações produzem perseverança. Irmãos, parece um detalhe, né? Isso que nós falamos em um outro momento, mas isso é tão precioso, tão rico e explica tanta coisa, né? Tanto no que concerne a nós, quanto no que concerne ao que tem acontecido no âmbito geral da igreja, né? Nós vemos então, por que não tem havido perseverança? Por que tanta desistência, tanto se colocando à beira do caminho? A resposta é porque as provações vêm da parte do Senhor e elas não são recebidas adequadamente. E então elas não podem produzir perseverança. Então, irmãos, a compreensão de que a perseverança é o resultado do acolhimento das provações é algo que explica muita coisa para nós no que concerne a nossa vida com o Senhor. Então, Tiago fala para nós recebermos com alegria, porque as provações, elas vêm da parte do Senhor com o intuito de produzir algo, mas elas precisam ser confirmadas. E essa linguagem de Tiago, ela pode ser traduzida como ser respondida adequadamente de nossa parte. Então, as provações, isso é muito importante, no que concerne a elas mesmas, elas são neutras, irmãos. Porque se não receber uma resposta adequada, e aí toca a nossa responsabilidade, elas não poderão produzir aquilo para o qual elas foram enviadas. Então isso é muito importante. É muito importante que os irmãos vejam o valor da resposta de nossa parte. É muito importante que os irmãos vejam a responsabilidade do homem, que muitos compreendem mal. Por isso que também não conseguem entender Tiago, porque não conseguem ver o valor da resposta do homem em direção ao Senhor também. Então, irmãos, nós vimos essa relação da aprovação e alegria, depois entramos na segunda relação da aprovação, que é a aprovação e a perseverança. Mas ainda, irmãos, eu gostaria de continuar nessa linha da perseverança, por entender que esse assunto da perseverança é um assunto muito importante no Novo Testamento. O Espírito Santo dá grande ênfase, por meio dos vários autores que escreveram o Novo Testamento, nesse assunto da perseverança. E creio, devido à hora que nós estamos vivendo também, esse ser um assunto, sim, muito importante no que concerne ao falar presente do Senhor para nós. Esse assunto da perseverança. Então nós já vimos, e eu preciso só repetir para nós podermos caminhar, que a perseverança ela é produzida com o acolhimento das provações. Não perca isso, porque isso muda a nossa concepção quando a gente fala assim, persevere, né? Um para os outros nós falamos, persevere, irmão, vamos perseverar. Mas a perseverança ela vem de uma relação direta das provações do Senhor, né? A nossa resposta às provações, então a perseverança é produzida. Então não perca isso. Então, quando os irmãos, ainda nessa linha da perseverança, procuram estudar essa palavra que aparece aí, perseverança, olhem comigo no verso 2, no verso 3, aparece aí, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e no verso 4 ela também aparece aí, perseverança. Se os irmãos estudarem essa palavra, né, procurarem tomar o original grego, aqueles que assim podem fazer,
verão que essa palavra ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. Você vai encontrar 30 ocorrências dessa palavra no grego no Novo Testamento. E essa palavra no grego é upomone. Ela não interessa muito o grego, mas só para os irmãos entenderem, né, que essa palavra upomone, ela aparece 30 vezes no original grego. Na nossa tradução, quando João Ferreira de Almeida então vai traduzir ela, traduz ela de diversas formas. Em algum lugar ela vai ser traduzida como provação, outro como perseverança, em outros lugares como paciência. Lembra que nós fizemos aquela diferença de perseverança em meio às circunstâncias e paciência relacionada a pessoas? Então João Ferreira de Almeida vai traduzir a mesma palavra upomone no grego para perseverança e paciência. E há outras também traduções feitas por João Ferreira de Almeida. Então por isso que é importante nós vermos que há 30 ocorrências no grego. Se os irmãos procurarem a palavra perseverança na nossa tradução, encontrarão um outro número, certo? Mas então, irmãos, como já disse, ela é uma palavra que traz a ideia de estabilidade, de constância, de tolerância e de paciência, né? Então, como que a estabilidade espiritual, a constância, a tolerância e a paciência é produzida? Através do acolhimento das provações, certo? É assim que nós temos estabilidade espiritual, constância em Cristo. Mas então, se os irmãos procurarem a primeira menção dessa palavra, é tão significativa, irmãos. E eu construí isso até agora para que nós possamos ir a essa primeira menção. Então, esse texto que irei citar agora é a primeira ocorrência dessa palavra no original, certo? E então ela coloca para nós um princípio, a base para entendermos essa questão da perseverança. E os irmãos não vão nem imaginar onde ela aparece. Em Lucas capítulo 8. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá. Aqueles que têm escutado algumas mensagens que têm sido faladas, né, irmão, entenderão por que estou dizendo que é impressionante dela aparecer aqui. Então vamos a Lucas capítulo 8. Obviamente que eu não vou me deter em fazer uma tarefa minuciosa, né, do texto, mas eu vou querer sim fazer a leitura, porque ela aparece na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler essa parábola junto com os irmãos. Se for necessário, nós vamos comentar alguma coisa, mas o meu intuito é fazer uma leitura calma com os irmãos aqui. Lucas capítulo 8, desde o verso 4, os irmãos sabem, me perdoe, mas eu preciso dizer isso, que essa parábola do semeador, ela aparece também em Mateus 13, como está aí na sua Bíblia, acima do verso 4 tem aí, tá vendo? Abaixo do título. Então ela aparece também em Mateus 13 e em Marcos capítulo 4. E ela é, irmãos, uma parábola muito importante nos ensinos do nosso Senhor Jesus. Se os irmãos forem depois, preste atenção nisso aqui, se os irmãos depois forem em Mateus capítulo 13, deixem isso registrado para depois os irmãos perceberem isso que estou falando ao irem lá em Mateus 13. Se os irmãos forem lá, verão que há lá 7 parábolas descritas em Mateus capítulo 13. Há alguns irmãos que veem 8. Nós vamos colocar como 7 parábolas do Senhor em Mateus capítulo 13. Quando os irmãos vão a Mateus capítulo 13, os irmãos verão que dessas 7 parábolas, apenas 2 o Senhor dá a explicação delas. Então, para você entender as outras 5 parábolas, você precisa estudar essas 2 que o Senhor dá a explicação delas, para que a sua imaginação não interprete as outras 5, compreende? Então a chave para compreender as outras 5 parábolas de Mateus 13 são 2 parábolas que o Senhor explica, e uma delas é a parábola do semeador. Então a parábola do semeador é muito importante no que concerne a compreender as parábolas que foram ensinadas pelo nosso Senhor, além de outros detalhes que os irmãos certamente já têm bem fresco na memória. Então, para os irmãos poderem depois fazer um quadro mais completo, precisarão tomar segundo o relato de Mateus e segundo o relato de Marcos, né? E quem está por trás do Evangelho de Marcos é Pedro, como nós bem sabemos. Então, tomando esses 3 registros, os irmãos terão uma visão da parábola mais completa. Parece muito simples o que eu estou falando, né, irmãos?
Mas isso é uma maneira de estudar as Escrituras que muitos negligenciam. Tomam apenas o relato de Lucas ou tomam apenas o relato de Mateus e não conseguem ver tudo o que foi deixado para nós. Porque há diferenças complementares, não contraditórias. Lucas vai relatar alguns detalhes que Mateus não relatou e que Marcos não relatou. Então, unindo, você tem a parábola do semeador completa. Então, está aí uma tarefa de casa para os irmãos fazerem. Então, vamos ler desde o verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, tão precioso, irmãos, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos já sabem que essa expressão aparece em outros lugares, Então, se os irmãos unirem, entenderão também algo aí. Então, aqui nós temos desde o verso 9 a explicação da parábola. O próprio Senhor vai explicar para nós, não precisamos acrescentar nada. O Senhor vai explicar a parábola para nós. E ele vai dizer assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Agora, a partir do verso 12, o Senhor vai mostrar que esses solos, como nós já sabemos, são diferentes tipos de coração. Então, o problema nunca está com a palavra. O problema está com os corações, com o recebimento da palavra. Então, vamos ver o que o Senhor vai dizer sobre esses solos que ele já citou. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da... O que está escrito aí? Provação. Olha como tem relação com Tiago. Se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, olha o detalhe, irmãos, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Irmãos, lembra quando eu disse para os irmãos sobre acolhermos com prontidão a palavra? Veja que a palavra foi roubada no decorrer dos dias. Está vendo? Por isso a necessidade de acolher rapidamente, com prontidão, que o Senhor tem falado. Vamos continuar. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Agora é o verso 15, é onde aparece a palavra perseverança, upomoneu no grego. Então vamos ver o que diz o verso 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes que retêm a palavra, frutificam com perseverança. Aí está a palavra usada por Tiago, que é upomoneu no grego, é a primeira ocorrência da palavra, está aqui. E eu gostaria de sublinhar aqui mais uma palavra nesse verso 15, que penso ser importante para esse momento.
que é a palavra retém. Você está vendo essa palavra aí? Retém, que aparece no versículo 15. Aqueles que ainda não sabem, podem estar então anotando para considerar. Essa palavra, no original, quando você estuda, ela traz a ideia de um navio. E a ideia ali é de checar o curso, o progresso e a velocidade de um navio. Vou repetir para os irmãos. Essa palavra retém, ela significa checar o curso, progresso e velocidade de um navio. Então, irmãos, quando a palavra vem a nós, ela precisa checar o curso, o progresso e a velocidade das nossas vidas. Nós precisamos ponderar diante do Senhor, colocar diante do Senhor toda a nossa vida e dizer: Senhor, qual é a velocidade, qual é o curso, qual é o progresso que o Senhor tem alcançado na minha vida? Então perceba que não é apenas, como já orei, uma questão de intelecto. A palavra, quando vem, ela deseja obter uma resposta, assim como nós vimos em Tiago. Então, precisa receber uma confirmação. Mas então, irmãos, apenas ainda com uma nota, e eu queria fechar depois essa citação aqui de Lucas. Se os irmãos verem a parábola da candeia, logo abaixo, verso 18, os irmãos vão ver que é a mesma lição da parábola do semeador. Então veja o que aqui diz: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. E se os irmãos forem ao verso 21, quando fala desse relato com a família de Jesus, também vai trazer a mesma ideia de reter, de ouvir. Olha no verso 21. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então veja que sempre traz a ideia de ouvir, de reter, que também é tão enfatizado por Tiago. Mas aqui que eu queria agora unir, por favor, me acompanha agora no raciocínio. Quando nós unimos então o Evangelho de Lucas, esse capítulo 8, onde aparece a primeira ocorrência da palavra upomoneu, que é perseverança, e nós unimos então Lucas e Tiago, aquele relato lá do verso 3 e 4 de Tiago, nós temos o caminho então para nós avançarmos em perseverança. Qual que é o caminho para nós avançarmos em perseverança? O caminho, irmãos, para nós avançarmos em perseverança é o caminho da cruz. Porque em Tiago nós temos as provações que devem ser acolhidas. E em Lucas nós temos o quê? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, mais as circunstâncias, os arranjos, as provações, quando acolhidas, o que elas fazem? Elas nos conduzem à maturidade espiritual. Os irmãos conseguiram entender o que eu quis passar? Então, Tiago, verso 3 e 4, traz a ênfase nas provações. Esse é um braço do caminho da cruz. Lucas, capítulo 8, traz a ênfase na palavra, que deve ser retida. Então, quando nós unimos a palavra, mais os arranjos, como na linguagem de Tiago, as provações, o que nós temos em seguida, que nós vamos ver depois em Tiago? Maturidade. E maturidade tem uma relação direta com o reino, que é a ênfase de Tiago. Então deixa esses registros aí. Mas irmãos, eu gostaria ainda de ir à última menção também dessa palavra upomoneu. E ela está em Apocalipse capítulo 14. Gostaria que os irmãos fossem comigo também, para os irmãos verem como que aquele princípio estabelecido por Lucas 8 foi mantido e com acréscimo de luz até Apocalipse capítulo 14, que é a última menção. Então, como os irmãos bem sabem, Apocalipse ele pode ser dividido em duas partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos então, podemos dizer, toda a profecia. Só que no final do capítulo 10, depois os irmãos confiram para ver se de fato é assim, os irmãos vão ver que uma voz vem do céu falando a João, para que ele pudesse de novo falar, profetizar.
E no grego ali, a palavra que aparece é paim, que é novamente ou outra vez. Então João, ele vai depois do capítulo 11, que vai terminar com a 7ª trombeta, lembra? Com a consumação do propósito, João vai começar no capítulo 12, profetizar novamente, outra vez, certo? Então, para os irmãos terem uma visão panorâmica de Apocalipse, do capítulo 1 a 11, toda a profecia, João despeja todo o fardo, toda a carga que há da parte do Senhor. Depois, no capítulo 12, ele repete aquilo que já foi apresentado até o capítulo 11, com acréscimos e ênfases que o Espírito então dá ali, desde o verso 12, ali falando do filho varão. Então, isso é importante para os irmãos entenderem o contexto. Então, chegamos ao capítulo 14, que fala dos 144 mil, né? Há algumas posições diferentes entre os irmãos que consideram esse texto. Alguns entendem que esses 144 mil são os mesmos do capítulo 7, outros não entendem assim, mas enfim, isso não é o mais importante. Então há a primeira voz, a segunda voz e chegamos na terceira voz. E a terceira voz eu gostaria de ler junto com os irmãos, que é onde vai aparecer a palavra upomoneu no grego. Desde o verso 9: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora o verso 12 é onde vai aparecer a palavra perseverança, a última menção dela nas Escrituras. E olha o que diz aí: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você está vendo que é a mesma coisa que foi apresentado em Lucas 8? Está falando de guardar, reter. Então aquilo que foi apresentado na primeira menção também está sendo apresentado na última menção, e sempre é assim nas Escrituras. Mas o que é importante aqui para nós, irmãos? Que esse assunto da perseverança aqui está no contexto dos últimos dias, muito claramente aí mostrando que está no contexto dos últimos dias. Então, qual é a chave para a perseverança? A chave, irmãos, é retermos a palavra e recebermos as provações com alegria. E se isso for assim, elas produzirão perseverança, e nós certamente nos manteremos com o Senhor até o fim, como diz as Escrituras, né? Para perseverarmos até o fim. Mas ainda não terminamos, irmãos. Essa noite nós temos algumas tarefas. Então eu citei para os irmãos a primeira e a última menção, mas eu gostaria também de considerar com os irmãos outros textos que acho importante ressaltar, onde a mesma palavra vai aparecer também no grego, e que entendo ter uma ênfase especial para esse momento. Então eu preciso que os irmãos tenham muita atenção nessa noite. São textos importantes na compreensão para nós, tanto da perseverança quanto no assunto do que nós estamos construindo em Tiago. Então preciso que os irmãos se esforcem com diligência comigo, tá? Para nós podermos ver esses textos juntos. Primeiro que eu gostaria de ir é Lucas capítulo 21. Então, ainda no assunto da perseverança, a mesma palavra upomoneu no grego. Lucas 21. Os irmãos viram então que esse texto que eu li de Apocalipse 14 está no contexto dos últimos dias, muito claramente, falando da besta. Os irmãos viram isso, né? Então, aqui em Lucas capítulo 21... nós também estamos no contexto dos últimos dias, porque aqui está o discurso do Monte das Oliveiras, que também é apresentado pelos outros evangelistas, né? Então eu preciso ler desde o verso 7, para nós tomarmos todo o contexto.
Então, é o discurso do Monte das Oliveiras, também apresentado em Mateus 24 e Marcos 13. Diz assim: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aqui, quando eu li esse verso 15, irmãos, eu lembrei de Estevão, que nós tratamos recentemente, né? Eles não podiam resistir a Estevão, porque Estevão estava ali no poder do Espírito. Então eles não podiam resistir. E o Senhor está falando que a mesma provisão será dada aos seus nos últimos dias. Verso 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Agora no verso 17 é onde aparece upomoneu no grego. A palavra está aí, ó. É na vossa perseverança. Agora essa expressão final, irmãos, quando nós não compreendemos bem, nós encontramos dificuldade. O que diz aí? Que é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Está vendo como, após nós ter visto uma introdução de Tiago, explicando sobre a salvação da alma, ligada ao reino e tudo mais, como esse verso ele ganha uma proporção diferente agora? Então, irmãos, claramente aqui está falando da salvação da alma, o mesmo assunto tratado por Tiago, que tem ligação com o reino. Então, a salvação ela abrange o nosso espírito, que já foi salvo, a alma que está sendo salva e o nosso corpo, que será então redimido naquele dia, completa a redenção do nosso corpo. Então os irmãos percebam que é na perseverança, isso que eu queria que os irmãos ressaltassem aqui, é na perseverança que a nossa alma é ganha, é na perseverança que acontece a salvação da alma. Mas, irmãos, o que antecede a perseverança, como nós vimos? O acolhimento da palavra e a recepção com alegria das provações. É assim que a perseverança é produzida e a nossa alma é salva. Ficou claro, irmãos, a linha que o Espírito construiu? Agora os irmãos entendem por que Tiago foi tão mal compreendido. Irmãos, esse verso que para você agora tem um entendimento claro, no meio reformado é mal compreendido. Nos outros meios aí que levantam certas linhas de interpretações, tem dificuldade quando se depara com textos assim. E por isso não consegue entendê-los. Entende, irmãos? Mas não acabamos por aqui ainda. Vamos então a Hebreus capítulo 12. Se os irmãos tiverem dúvida, alguma coisa para expressar, fiquem na liberdade, irmãos. Eu espero que os irmãos estejam entendendo que o Senhor está falando conosco. É importante que nós assimilemos isso, né, diante do Senhor.
capítulo 12, vamos ler os primeiros versos. Lembra que, só aqui, preciso colocar o contexto também. Lembra que Hebreus, ele trata da carreira cristã. Lembra? Então, Hebreus tem como foco a carreira cristã. E nessa carreira cristã, Hebreus também tem um foco, uma ligação com o reino. Então, é o mesmo tema relacionados em diferentes escritos. Então, veja como a carga do Espírito é forte nesse assunto, irmãos, do reino, que muitos irmãos não consideram, não ponderam sobre isso e nem receberam, às vezes, luz a respeito disso. Então, vamos ler desde o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, como, irmãos? Com perseverança a carreira que nos está, o que está aí, irmãos? Proposta. A carreira é proposta para nós, irmãos, não imposta. Nós somos chamados a correr a carreira com perseverança, com constância indesviável, mas isso só será possível se nós estivermos retendo a palavra e recebendo com alegria as provações. Então veja que o que dá substância para a perseverança é a palavra e são as provações ou os arranjos de Deus. Compreenderam, irmãos? Então é proposto para você correr com perseverança a carreira que está proposta a você, porque isso tem ligação com o reino, entende? Não ligação no que concerne a sua filiação, mas no que concerne ao reino, a plena filiação, a formação do caráter de Cristo em cada um de nós. E a proporção do caráter de Cristo em nós será o que determinará a posição em glória no reino vindouro. Então isso é muito importante. Não perca isso, irmãos, porque no que concerne a isso, a sua e a minha responsabilidade está aí colocada. E muitos por aí afora cruzam os braços e falam assim, e talvez isso possa passar no seu coração e no meu também. Então precisamos ter o curso, a velocidade, a direção, esquadrinhar diante do Senhor. Às vezes nós cruzamos os braços e falamos, não, o Senhor já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu vou para o céu, está tudo certo, está lindo, não preciso fazer mais nada. Irmãos, por um lado isso é verdade, você foi salvo no passado, já recebeu vida no seu espírito, mas isso também tem um outro lado no que concerne ao reino, e nisso toca a sua e a minha responsabilidade. Então veja que nós precisamos ver a tão grande salvação que Hebreus capítulo 2 vai nos dizer, e que ocupava o coração do apóstolo Paulo também, irmãos, por quando ele diz assim, que ele não deixou de anunciar todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Muitos só veem um lado da verdade, não conseguem ver o todo da revelação das Escrituras. E pela graça do Senhor, irmãos, dê valor ao que você tem recebido da parte do Senhor. Pela graça do Senhor nós temos podido ver toda a revelação, não no sentido que nós já temos recebido tudo, não há nada a ser acrescentado, mas o Senhor tem aberto os nossos olhos progressivamente para vermos que sim, há responsabilidades, e que há sim um impacto na glória vindoura. Nós precisamos ter isso como consideração. E apenas... Eu queria te pedir, claro, terminar o raciocínio, para você ler também Mateus 24, no mesmo texto, porque lá também tem um verso muito mal compreendido, e acho que vai ser bom para os irmãos anotarem, mas queria que você lesse o contexto ali, vai do verso 3 até o verso 14, acho que vai ser de grande ajuda para nós. Amém, amém. Então já vou lá, irmãos. Vamos só ler o verso, terminar de ler aqui o verso 2 de Hebreus capítulo 12, diz assim: então, devemos nos embaraçar, né, de todo peso e pecado. Veja que o Espírito faz diferença entre peso e pecado. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E correr como? Como que eu devo correr essa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta. Veja que a mesma palavra, está vendo? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então veja, irmãos, quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, o que veio primeiro? Vergonha e cruz. Depois nós temos Ele assentado ao trono da destra da majestade nas alturas. Está vendo a ordem? Agora, se você for ao capítulo 12 depois, verá que o mesmo convite é feito a mim e a você. Saiamos, pois, capítulo 13, perdão, depois os irmãos leiam. Saiamos, pois, a Ele, levando o seu vitupério. A mesma vergonha é proposta para nós suportarmos agora juntamente com Cristo, porque isso redundará em glória. Aqueles que participam dos sofrimentos do Senhor receberão da parte dele uma recompensa da herança que temos já considerado. Então veja essa ordem: vergonha, cruz, assentado à destra da majestade nas alturas. Se você for às promessas feitas às 7 igrejas do Apocalipse, os irmãos entenderão o que eu estou querendo dizer. Como que haverá participação aos vencedores das igrejas. Nós precisamos responder ao que o Senhor nos tem falado. Então vamos ler Mateus 24, eu ainda não terminei, os irmãos vão ter que me ouvir bastante ainda nessa noite. Vamos a Mateus 24. Como já tinha dito, o irmão Eliezer ressaltou, é o mesmo contexto lá que nós lemos de Lucas, certo? É a mesma passagem, agora na ótica do evangelista Mateus. E lembra quando eu disse que há diferenças, mas elas são complementares? Aqui está a importância de fazer o exercício de unir os relatos, porque agora você tem a visão mais completa. Então nós vamos ler segundo a ótica de Mateus, do verso 13 a 14, né? O irmão falou, né? 13 a 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Se os irmãos lerem Mateus 13, os irmãos verão que é Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João e André. Em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pergunta é, será que isso já não está acontecendo? Muito claro, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase, graças a Deus por esse quase, né? De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É esse verso, irmão? Já está claro que Lucas explica esse verso para nós, né? Quando nós lemos Lucas capítulo 21, né? Em que contexto que o Senhor está falando que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo? Não está claro agora? Lucas acrescenta a questão da salvação da alma. E verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muito interessante também que Paulo utiliza as duas expressões relacionadas ao evangelho. É o mesmo evangelho, mas então podemos colocar como duas facetas do mesmo evangelho: o evangelho da graça e o evangelho do reino.
É o mesmo evangelho, não um evangelho diferente. Vou pregar no outro domingo, esse é o tema da contemplação. Aleluia. O evangelho do reino, da graça e da glória. Amém. Então não preciso nem entrar, né? Mas irmãos, vejam que é tremendo, né? Vou deixar para o irmão Lézer falar. Eu ia comentar algo mais, mas deixa para ele passar então. Irmãos, ainda eu gostaria de ir à segunda carta de Pedro, ainda nessa linha da perseverança. Preste atenção aqui, que também aqui está uma chave para os irmãos poderem estudar depois. Talvez seria interessante anotar isso que eu vou falar agora. Quando os irmãos estudam as chamadas epístolas universais, e eu vou citar quais são para os irmãos verão que todas as epístolas universais, elas têm como tema a salvação da alma. Portanto, esses escritos que eu vou citar, eles têm como centro, como foco de revelação, o reino. Então, sempre que está falando da salvação da alma, está diretamente ligado ao reino. Então, quais são as epístolas universais para os irmãos depois considerarem que tem como tema, então, a salvação da alma? Tiago, que nós já estamos considerando, as duas epístolas de Pedro, 1 e 2 Pedro, as três epístolas de João, 1, 2 e 3 João, e Judas. Então eu vou repetir para os irmãos: Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Por que é importante isso que eu estou falando para os irmãos? Porque são escritos mal compreendidos. Agora, se os irmãos forem ler esses escritos com a ótica da salvação da alma ligada ao reino, um horizonte de contemplação se abrirá para os irmãos. Tá? E uma chave para os irmãos lerem, são epístolas pequenas. Agora leem tomando nota como essa salvação da alma ligada ao reino. Os irmãos receberão muito. Então, essa segunda epístola de Pedro, ela é muito significativa, irmãos, em muitos aspectos. Primeiro porque ela trata dessa salvação da alma, que é o mesmo assunto de Tiago. Ela tem uma relação íntima com Tiago, tremendo o paralelo que o Espírito faz entre esses escritos. Mas essas também são as últimas palavras do apóstolo Pedro. Então, o que nós vamos ver aqui agora é o que ocupava o coração de Pedro em seus últimos momentos de vida. Assim como 2 Timóteo tem uma carga especial por serem as últimas palavras de Paulo, 2 Pedro também é muito especial por serem as últimas palavras de Pedro. Então eu gostaria que os irmãos tivessem essa noção para verem que havia uma carga específica no coração de Pedro nos últimos momentos de sua vida. E essa carga estava relacionada com o reino. Isso é muito especial, irmãos. E eu gostaria de ler então 2 Pedro 1, desde o verso 3. Novamente vamos fazer uma leitura bem atenta aqui. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas. Já sublinha essa palavra aí, irmãos, doadas, porque começa assim: vida cristã é uma vida baseada naquilo que foi doado da parte de Deus. Está vendo? Sem esse suprimento, sem essa doação da parte de Deus, não há vida cristã. Então, todas as coisas que nos têm sido doadas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria, palavra que será trabalhada pelo irmão Eliezer, glória e virtude. Inclusive é uma palavra-chave de Pedro, né? Pelas quais nos têm sido, novamente, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Preste atenção aqui. Então, no verso 3 e 4, a ênfase é aquilo que nos foi doado da parte do Senhor, certo? Agora, no verso 5, vai tratar da nossa responsabilidade. Graça e responsabilidade.
esse equilíbrio fino na palavra do Senhor. Então, olha o que vai dizer agora. Irmãos, talvez você já leu esse texto rápido, mas você precisa ler ele mais detidamente. Olha o que vai dizer agora. Por isso mesmo, aquilo que foi falado no versos 3 e 4, vós reunindo toda a vossa diligência, palavra importante aí, diligência, associai com a vossa fé a virtude. Sabe essa palavra que aparece aí, associai? Sabe ela? Ela tem um sentido, vou citar só, depois os irmãos escutam um áudio para anotar, irmãos, porque eu vou citar alguns sentidos dela. Ela traz o sentido de adicionar, de acrescentar, de pagar o preço para que algo seja realizado, traz o sentido de suprir com muito mais do que aquilo que é exigido. Então veja que claramente essa palavra associai aponta para um preço a ser pago, aponta para responsabilidade, e isso, como nós já vimos, está ligado com a salvação da alma, certo? Então não perca isso. Então, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a palavra que aparece aí, upomoneu no grego, perseverança, ela aparece novamente aí. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas que ele acabou de citar, 8 elementos ali, 8 coisas citadas, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nós podemos ser inativos, irmãos, na nossa carreira cristã, nem infrutuosos, aqui já lembrou de João capítulo 15, né? Espero que a sua mente já puxou, que o assunto aqui é frutificação, tá vendo? E no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Verso 10. Por isso, procurai, novamente a palavra é repetida, com diligência cada vez maior. Irmãos, agora essa expressão é no mínimo para falar o nosso coração. Olha o que diz aí: confirmar a vossa vocação e eleição. É muito fácil, né, irmãos? Nós falamos somos eleitos, mas aqui Pedro está dizendo que nós devemos confirmar também a nossa vocação e eleição. Está vendo a responsabilidade? Confirmar. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Verso 11, que eu gostaria também que os irmãos prestassem muita atenção. Pois desta maneira, diz que ele falou do verso 3 até o 10, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está percebendo? Está claro para os irmãos? A resposta que nós damos à graça, aquilo que nos foi doado, a resposta que nós damos, a salvação da nossa alma, isso terá impacto no que concerne a uma ampla entrada no reino vindouro. Compreende? Então, espero que essa linha tenha ficado clara, irmãos. Reter a palavra, receber as provações com alegria, isso irá transformar a nossa alma, e isso terá um impacto, como na linguagem de Pedro aqui no caso, uma ampla entrada no reino vindouro de nosso Senhor. Tremendo, não é, irmãos? Então, veja que sem essa visão do reino, e claro, abrangendo mais o eterno propósito, né, que o irmão Eliezer tem trabalhado, mas sem essa visão do reino, a responsabilidade do homem não pode ser bem trabalhada. Vê-se com muita ênfase a graça, mas não consegue ver a responsabilidade do homem. Mas quando então nós vemos que o mesmo evangelho da graça é também o mesmo evangelho do reino, então nós entendemos a graça e a responsabilidade do homem.
Então, é isso que ocupava o coração do apóstolo Pedro nos seus últimos dias. Ele estava ocupado com o reino vindouro do nosso Senhor Jesus. E nós também, irmãos, precisamos considerar atentamente diante do Senhor o curso das nossas vidas. A velocidade, a direção, precisa ser examinado diante do Senhor. Haverá, sim, da mesma forma que haverá um impacto em glória no reino vindouro, também haverá consequências para aqueles que viverem a vida cristã desordenadamente. Isso é muito claramente revelado nas Escrituras, irmãos. Muito claramente. Desde o monte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando o Senhor trabalha com seus discípulos ali. Depois os apóstolos também vão com uma carga muito grande trabalhar isso. Haverá consequências para aqueles que vivem a vida cristã de qualquer maneira. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Eu gostaria de terminar com esse texto. Eu iria para o próximo ponto, mas nem vou, irmãos. Vamos a esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5. E eu termino por aqui. Apenas lembre, irmãos, toda essa ênfase que estou dando na responsabilidade do homem, em nada toca naquilo que Cristo fez por nós. Tá? Isso não vai mudar. A obra de Cristo é completa, perfeita. E aqui eu não estou tirando o valor da obra do nosso Senhor, pelo contrário. Tá? Então essa base precisa estar bem fundamentada no seu coração. Tá? Mas agora nós estamos trabalhando aquilo que precisa ser visto também junto com o que Cristo fez por nós. Então, 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler desde o verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se os irmãos forem a Romanos capítulo 8, também verão gemidos ali. Então vocês vão entender, se forem a Romanos 8, por que Paulo está falando desse gemido aqui, esse gememos. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, não vou nem entrar nisso, irmãos, porque pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, mas não apenas o bem, ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse tribunal de Cristo é o bema no grego, é um tribunal familiar, onde a família de Deus, e não deixou de ser família e nem deixará, comparecerá para prestar contas sobre aquilo que fez de bem ou de mal enquanto no seu corpo. Irmãos, preste atenção aqui. Quando Paulo fala de corpo, ele não está falando apenas daquilo que nós fazemos no que concerne à esfera da igreja. Só para os irmãos ampliarem a visão. Paulo está falando quanto corpo neste tabernáculo. Então tudo o que nós fazemos em qualquer esfera, e logicamente que nós não nos desligamos do corpo, né? Nós somos corpo, mas eu quero que os irmãos ampliem para entender que isso fala da nossa vida como um todo, o bem ou o mal que nós fazemos. A palavra para corpo aqui não é corpo de Cristo, é corpo mesmo, que é o que Paulo está construindo aqui, que é o tabernáculo. Se esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos humanas. Então, irmãos, não perca, é isso que Tiago está trabalhando. Nós vamos, com a graça do Senhor,
na medida que formos abordando Tiago, entrarmos em muitos outros textos, né, que tocam a nossa responsabilidade. O Senhor tem nos dado graça de poder ver algumas coisas. O irmão Eliezer tem trazido também preciosidades para nós, possamos considerar tudo isso diante do Senhor, e possa o Senhor nos ajudar na compreensão de tudo isso, e possamos levar a sério, né? Levar a sério. Lembra que quando nós vamos a Hebreus capítulo 11, quando fala de Noé, quando ele recebeu uma palavra do Senhor, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca, que foi salvação para si e para os da sua casa, né? Ser temente a Deus é levar a palavra de Deus a sério. Então, quando a palavra do Senhor vem, como veio nessa noite, eu creio que o Senhor está nos falando, ela precisa ser levada a sério, né? Nós falamos muito sobre responsabilidade, mas nossas vidas precisam ser ponderadas diante do Senhor, mediante tudo isso que ouvimos. Vamos orar então, que o Senhor possa continuar nos ajudando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela porção dessa noite. Obrigado, Senhor, pela luz que o Senhor tem nos dado. Obrigado por estar abrindo esses textos, Senhor, que são tão mal compreendidos, Senhor, por muitos dos nossos irmãos. E rogamos para que o Senhor possa expandir essa luz, Senhor, a outros também. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais ter bem firmado o valor da obra que o Senhor realizou uma vez por todas, e também compreender o lugar da responsabilidade, Senhor, do homem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu contar conosco. O Senhor decidiu que teria pessoas responsáveis. O Senhor sempre desejou que o homem respondesse aos seus tratos. O Senhor deseja ter comunhão conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Obrigado porque tudo que nós precisamos para percorrermos a nossa carreira cristã já nos foi doada. E essa é a base para nós seguirmos contigo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.